Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Quero fazer uma rápida live aqui, né, falando a respeito um pouco sobre o livro de Romanos e o livro de Gálatas. Nós, né, estamos ministrando aqui em Jardim Cambori, né, através do Instituto da ETAD, né, nós temos um núcleo aqui, estamos estudando a palavra do Senhor. E, né, estudando, eu praticamente eu vi algo que muito me chamou a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos aqui na história em nome de Jesus, amém? Paulo, em uma das suas viagens, né, das suas viagens missionárias, né, praticamente ele esteve passando tanto, né, na galáxia e ele esteve passando em Roma. A palavra do Senhor nos fala que durante esse tempo que ele esteve, né, fazendo as suas viagens, ele esteve abrindo algumas igrejas. E na igreja, né, da galáxia, né, que era de um povo gentil, tanto galáxia, tanto o povo romano, que era um povo gentil, né, esse povo praticamente eles não a princípio não tinham, não conhecia ao Deus que nós conhecemos hoje, né? E era necessário, todas as vezes que um judeu ele saía a pregar a palavra do Senhor, geralmente ele ia instituindo todas as leis judaicas, né? E o apóstolo Paulo, depois de tanto fazer as suas viagens missionárias, né, o Senhor Deus havia feito uma chamada para ele, para que ele viesse pregar aos gentios. Você conhece muito bem lá no livro de Atos, capítulo de número 9, né, o Senhor, quando ele chamou o apóstolo Paulo, né, chamou ele para pregar aos gentios. Né? Você conhece muito bem a história e sabe que ele era perseguidor e agora ele passou a ser perseguido, nos diz a palavra do Senhor. E antes de praticamente dele ir ao Pai, a Bíblia Sagrada nos fala que ele escreveu tanto esta carta, né, tanto essa carta aos Romanos, tanto a carta aos Gálatas, né, que vem trazendo, né, temas muito importantes para a nossa vida, né, que é a justificação pela fé e a liberdade em Cristo. Se você for ler tanto, né, a carta aos Romanos e se você for ler a carta aos Gálatas, né, você vai ver, né, praticamente ele falando sobre justificação, né, pela fé e a liberdade em Cristo. É tanto que a palavra do Senhor nos fala que, né, quando Paulo ele fez a sua primeira viagem missionária, e quando ele voltou, né, dessa viagem, né, havia muitos convertidos, algumas pessoas que havia se rendido aos pés do Senhor, né, e esses não eram judeus, mas eram gentios, e agora se renderam aos pés do Senhor. Agora houve um concílio, né, começou a haver um concílio, foi necessário haver um concílio em Jerusalém acerca, né, dos gentios, porque os gentios se convertiam e eles não eram circuncidados. Havia um grupo de homens chamados judaizantes, né, que queria fazer com que os gentios, agora todos os gentios, fossem circuncidados. Né? Só que esse costume, amados irmãos, ele foi dado, né, praticamente para o povo judeu. Quando, amados, Jesus ele veio, ele não veio para abolir, né, a lei escrita, mas a lei cerimonial, né, praticamente essa lei ela foi abolida. Né? Hoje não precisa-se mais de matar um cordeiro, né? Hoje não precisa-se mais, né, de fazer a circuncisão. A circuncisão, né, para quem não sabe o que é circuncisão, praticamente elevava-se o membro masculino, o órgão masculino, ao extremo, praticamente cortava-se as pontas, né? Então era chamado de circuncisão. Agora a palavra do Senhor nos mostra que não era necessário mais, né, eles fazer dessa maneira. Agora, a palavra de Deus, né, ela vem nos falando que nós
não somos mais escravos do pecado, mas nós temos liberdade em Cristo. A partir do momento que Cristo ele morreu na cruz do Calvário em favor das nossas vidas, praticamente, né, nós recebemos a liberdade em Cristo Jesus. Fomos libertos, né, por Cristo através da sua morte. Por isso que lá no livro de Romanos, capítulo de número 6, a palavra do Senhor ela vem nos falando a respeito do batismo, né? Por isso que nós assembleanos, né, nós pentecostais, nós fazemos o batismo por imersão, porque a imersão, né, ela quer dizer a morte e a ressurreição. Eu, com certeza, talvez estou falando para alguém que talvez discorde disso, né? Mas com base em Romanos capítulo de número 6, né, o batismo praticamente está falando de sepultamento, né? O batismo ele nos fala, né, de sepultamento. Então, amados, a partir do momento que nós morremos para Cristo, né, que morremos em Cristo, morremos com Cristo, porque a partir do momento que Cristo ele morreu na cruz do Calvário e nós agora aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós também estamos morrendo com Ele, né, ali na cruz do Calvário. Nós estamos sepultando praticamente todos os nossos pecados juntamente com Ele, né? E por isso que Cristo também nos deixou o exemplo do batismo. Ele próprio recebeu o batismo, porque o batismo ele quer dizer, né, a morte para o mundo e agora o nascimento para Deus, né? Eu encontrei aqui uma ilustração muito interessante e eu quero compartilhar, né, com os irmãos, que diz assim: um médico cristão da cidade de Londres, na Inglaterra, ilustrou a lei da liberdade cristã. Através de uma experiência interessante, ele recebera de presente um bonito cão de raça e costumava, a princípio, levá-lo a passear todas as tardes preso em uma corrente. Ele continuou fazendo isso por várias semanas até que o cão se acostumou com ele, até o dia que já não dependia mais de corrente para acompanhar o seu dono. Logo que o cão achou-se na rua sem a lei da corrente para segurá-lo, correu para longe. Parecia que fugira para sempre, porém, tal não sucedeu. Logo depois voltou e, muito satisfeito, acompanhou seu dono, submisso à sua direção. Uma lei mais forte do que a corrente o prendia agora era a lei do amor. A princípio, né, ele praticamente tinha que andar com aquele cão preso à corrente. Mas logo depois de muitas vezes saindo com aquele cão à rua, praticamente o cão já havia memorizado, né, e já estava sabendo que ele tinha que andar do lado do seu dono, né, e agora o seu dono, vendo que, né, ele já aprendera praticamente o caminho, agora o seu dono decidiu dar liberdade, decidiu sair com ele, mas sem estar preso à corrente. Agora, conta-nos a ilustração, né, que quando ele estava saindo juntamente com o seu cão ele se desprendeu e praticamente foi para um lugar distante, mas logo depois ele voltou e começou a seguir o seu dono. Então, o que predominou aqui, né, foi a lei do amor. Ele agora descobriu que ele tinha um dono, né, que ele tinha que seguir o seu dono e não precisava de correntes para, né, para que ele agora tivesse submissão. Eu entendo aqui, agora aqui tem o final da ilustração que diz assim: dizia então o referido cristão que havia em Londres 3 tipos de cães. Os cães errantes, sem dono, que tinham liberdade sem lei, os cães presos por corrente, que tinham lei sem liberdade, e os cães soltos, que seguiam seus donos, que podiam fugir, mas escolhiam não fazê-lo. Estavam presos pelo amor, pela lei da liberdade. A lei da liberdade é mais santa e mais poderosa do que qualquer outro código de regulamentos.
Os cristãos que esperam encontrar no Novo Testamento um novo código de leis e regulamentos não têm compreendido a lei da liberdade cristã, que ensina o discípulo fiel e sincero a consultar não um código de regras, mas a vontade do Salvador amado. O ímpio tem liberdade sem lei. Quem é o ímpio? O ímpio, irmãos, a palavra piedade, ela quer dizer dedicação. Então, o ímpio é impiedade. Quem tem impiedade é aquele que não tem dedicação ao Senhor, aquele que não tem dedicação ao Senhor. Então, esse é ímpio, é aquele que é avesso tudo aquilo, né, que pertence a Deus, né? É uma espécie de ateu, vamos dizer assim. O judeu, né, tinha a lei sem liberdade. O judeu, nós sabemos que são aqueles que nascidos em Israel, que procura seguir todos aqueles costumes, todas aquelas regras, e a sua vida, né, está andando como se fosse, né, um cavalo ali que quando, né, coloca numa carruagem e coloca aquela venda, ele consegue ver somente o que está à frente dele, né? Então, praticamente, né, aqui é uma comparação do judeu, ele só, né, está preso à lei judaica, né? Então, o judeu tinha a lei sem a liberdade, né? Já o cristão nascido de novo tem a liberdade, tem a lei da liberdade. E que lei da liberdade é essa? É a lei, né, quando nós estamos com Cristo, nós temos a lei da liberdade. Né? Porque a partir do momento que Cristo ele morreu na cruz do Calvário em favor das nossas vidas, praticamente nós temos a liberdade, nós morremos com Cristo. Você pode ver isso no livro de Romanos, capítulo de número 7, né? Ele ainda fala no livro de Romanos, o apóstolo Paulo ainda faz uma analogia a respeito do casamento, né? Porque ele fala que quando o marido morre, praticamente a esposa agora ela tem a liberdade. Então, a partir do momento que nós morremos com Cristo, né, praticamente a lei cerimonial, praticamente ela morre nas nossas vidas. E praticamente nós nascemos com Cristo. Nós temos uma aliança com Cristo. Praticamente essa palavra está nos dizendo a respeito do casamento e vem nos dizendo assim: ora, como salvos morremos com Cristo quando ele morreu por nós. Deste modo, estamos mortos para a lei que antes nos condenava. Estamos livres para nos unirmos a outro, a saber, Jesus Cristo. Amém? Cristo, ele praticamente morreu, e a partir do momento que ele morreu, nós temos a liberdade juntamente com ele. Amém? E liberdade esta, amados, que dá-nos o direito de ter a salvação, mas não ficar preso a tradições, não ficar preso, né, à morte de animais, não ficar preso à circuncisão, né, não a ficar preso a leis cerimoniais, né, porque Cristo nos dá o direito da salvação. Amém?